Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Capítulo 7. As penas futuras, segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Código Penal da Vida Futura. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados aqueles que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, etc. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas se a possui é porque o seu espírito tem tendência para a música. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. O espírito é assim o artista do próprio corpo, por ele talhado, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Nessas condições, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criação distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que ao glutão se lhe enche a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Por certo que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito a sua sensibilidade. Enquanto outra pessoa permanecerá indiferente à vista do mesmo acepípio. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é porque a abundância dessas que dá a sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo apropria-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo que se apropria à disposição do espírito glutão. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por ser bilioso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue, como nos nervos, qualidades inteiramente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves
desordens orgânicas sobreviverem a violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se pode supor. Ora, que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. E nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando um estado anormal é determinado por causa externa, acidental e independente do espírito, como sejam a temperatura, uma doença passageira, etc. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar a responsabilidades. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer nunca sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, assim como o artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Libertado dos instintos da bestialidade, elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser, e é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for esse, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa lei explica o insucesso da medicina em alguns casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Daí, se puderdes, coragem ao poltrão e vereis, para logo, cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova ainda, uma vez, a necessidade, para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre o organismo. Revista Espírita, março de 1869, página 65.